a palavra do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, ela não pode passar. Amém? Deus abençoe. Minhas irmãs, uma palavra bastante conhecida, mas queremos falar sobre profecia e profeta. É um assunto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela nos traz muito ensino importante para a nossa vida espiritual. E a gente queremos falar sobre profecias e profeta. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que está acontecendo hoje era anunciado pelos profetas, era anunciado pelos apóstolos, e até o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele anunciava também. Mas ele diz que é para nós estar preparado, porque é mistério que isso aconteça. Porque quando a palavra de Deus está se cumprindo, estamos entendendo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a gente, como igreja de Cristo, temos que estar preparado. O cristão que lê a Bíblia, ele não fica assustado. O cristão que ora a Deus e lê a Bíblia, ele não fica assustado de boca aberta, mas ele entende que a palavra de Deus está se cumprindo e nós temos que estar com a nossa vida preparada, porque a qualquer momento Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente está se levantando, profetizando coisas que Deus nunca mandou profetizar. Tem pessoas que estão se aproveitando da situação para profetizar e entregar mensagens que Deus não mandou entregar. Eu assistindo e acompanhando na internet, porque quem sabe usar a internet pode ser bênção para evangelizar, para pregar, para orar e para estudar a palavra de Deus. E eu estudando, eu encontrei uma situação absurda. Um homem dizendo sendo de Deus, mandando as pessoas vender tudo que tem e doar para a igreja dele. Aí a pessoa de mente fraca vai vender tudo que tem e vai doar. Mas eu quero dizer nesta noite que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, porque a Bíblia diz que há pessoas dizendo ser profeta, mas não são, vestido de ovelha, mas interiormente são lobo devorador. E para o cristão, conhecedor da palavra, isso não é novidade. A Bíblia diz que no final dos tempos se levantaria falso Cristo. A Bíblia diz que no final dos tempos se levantaria falso profeta. A Bíblia diz que no final dos tempos se levantaria falsos messias, que traduzido é ungidos de Deus, dizendo ser de Deus, mas não são. Então a gente, meus irmãos, precisa ler a Bíblia, orar e vigiar. A igreja de Cristo precisa ter discernimento e não se deixar levar por coisas que estão acontecendo. É como uma certa vez eu aconselhei um irmão de uma igreja. O irmão me chamou na casa dele e disse: qual é o conselho que o irmão me dá? Tem um homem que vem aí dizendo que é pastor, dizendo que é homem de Deus, e eu quero receber esse homem na minha casa. Aí eu disse: pois eu vou orar e vou jejuar. O senhor me permite orar dentro da sua casa? Me ajoelhei ali no canto e depois fiquei de pé. E na mesma hora que Jesus me fez colocar de pé, ele disse: diga a essa família que não receba esse homem dentro da sua casa, porque esse homem não é pastor coisa nenhuma, mas é enganador e quer fazer maldade contra essa família. E para que, irmão, eu fui dizer esse recado? Mas profeta de Deus de verdade tem que entregar, né?
Quando eu disse, ele disse para mim: você não sabe o que está dizendo, saia da minha casa, não quero mais você aqui. E quando Deus mostra a revelação, acontece. Sabe o que aconteceu? Esse homem, dizendo que era pastor, enganando aquele povo, disse que era para o marido sair de casa, que ia só ficar com a mulher e com as filhas. Que disse que ia dormir lá, mas era que o marido saísse de casa. Aí depois, lá vem o abençoado, chorando, pedindo perdão. Meu irmão, me perdoe que eu expulsei o senhor de casa, disse aquelas palavras. Eu disse: irmão José não tem aparência, ele não tem tamanho, mas ele sabe a comunhão que tem com Deus e o que Deus fala com ele. E além, irmão, de levar essa má fama, ainda do pobre coitado, do irmão e da família, pegou 400 reais de oferta, porque enganou a pobre da família. Mas a gente disse. Aí a Bíblia ensina o quê? Que o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Então, irmão, nós temos que estar lendo a palavra de Deus e não achar que todo mundo é de Deus. Tem pessoas de Deus? Tem. E por causa da má conduta de muitos, as pessoas que é de Deus, de verdade, estão perdendo credibilidade por causa dos falsos profetas. Tem pessoas achando, meus irmãos, que todo mundo é de Deus, que todo mundo é de Jesus. Ah, meu Deus, está com a Bíblia na mão, é de Deus. Mas muitas das vezes está usando a Bíblia para se esconder, e só Deus é que sabe o que é que anda aprontando aí afora por onde anda. É por isso que eu disse, eu estava dizendo até a minha esposa, que quando eu convidar um irmão aqui para essa igreja, eu tenho autorização de Deus e do pastor, não convido qualquer irmão. Eu procuro saber como é que esse irmão está, se é crente de verdade ou se está de qualquer jeito. Porque eu não posso, irmão, trazer qualquer pessoa para o altar de Deus, porque aqui é lugar consagrado, é lugar santo, não é verdade? Aí eu oro, quando eu oro, Jesus diz, irmã, pode trazer. Também quando eu oro, aí Jesus diz, não traga não. Aí Jesus começa a revelar, não traga não, meu servo, porque ainda está lá fumando. Não traga não, meu servo, porque ainda está lá bebendo. Não traga não, meu servo, que está dando uma de crente, mas ainda se prostitui, ainda bebe, ainda fuma. Como é que irmão sabe? Porque Deus revela. Como é que não sabe, irmão José? Porque Deus mostra na oração e na palavra. Então, aqui a gente não pode colocar de qualquer jeito e não pode colocar qualquer pessoa. Porque aqui o altar não é de homem, é o altar de Deus. Mas tem pessoa que vê, né, com a Bíblia na mão e acha que é homem de Deus. Tem pessoa que vê com a Bíblia na mão e acha que é profeta do Senhor. Tem pessoa que acha que vê orando bonito, pregando bonito, acha que é uma bênção, mas só Deus sabe o que é que anda fazendo quando sai daqui da porta da igreja para fora. Eu não sei, mas Deus sabe e Ele mostra através da oração, tá certo? Então, tá dando para entender? A gente, irmão, tem que tomar cuidado, não achar que todo mundo é de Deus. E é como eu disse no início, quando até os homens de Deus e as mulheres de Deus de verdade está sofrendo por causa disso. Porque por causa dos outros, a gente que não tem nada a ver, e muitos que não tem nada a ver, está sofrendo, porque estão achando que todo mundo é igual. Mas ninguém é igual. Ainda tem pessoas de Deus de verdade, mas por causa dos maus testemunhos, muitas pessoas estão perdendo a credibilidade até nos homens e nas mulheres de Deus. Estão dando para entender? Porque o dom que Deus deu a gente é para ensinar a igreja. Você não vai ver irmão José pulando, você não vai ver irmão José sapateando, só se Deus mandar, né? Ou falando ministério direto, não. Deus disse para mim, se eu coloquei você para ajudar meu servo, ensine a minha igreja qual é o caminho do céu. Enquanto ele cuida das ovelhas para pastorear, você ensina a igreja qual é o caminho do céu. Enquanto ele pastoreia as ovelhas, que é cuidar do rebanho, a gente tem o papel de cuidar na parte do ensino, para os irmãos aprender mais da palavra de Deus. Para quando acontecer essas coisas, o irmão dizer bem assim, bem que o irmão José disse que ia acontecer, aí Jesus já preparou o irmão, para quando acontecer, o irmão já está preparado para vencer em nome de Jesus, não é verdade? Mas o que a gente precisa é
que a gente precisa, meus irmãos, é meditar na palavra do Senhor, é ler mais a Bíblia, não é verdade? Aí uma vez eu disse à irmã, então irmã, se chegar um ladrão aqui dizendo que é crente, a senhora bota dentro da sua casa. Se chegar um ladrão aqui dando uma de pastor, com a Bíblia na mão e com a arma escondida, a senhora bota dentro da sua casa, que a senhora acha que todo mundo é de Deus. E depois que for roubada, não diga que não fui eu que não avisei. Tenha cuidado, minha irmã. Nem todo mundo é de Deus, não. Tem muita gente se passando de Deus. Tem muita gente se passando de pastor sem ser. Tem muita gente se passando de missionário sem ser. Aí eu disse, então, irmã, a senhora bota dentro da sua casa, que a senhora acha que todo mundo é de Deus. Não, porque ele veio com a Bíblia, orou, digo, até, minha irmã, o falso profeta conhece a Bíblia como os verdadeiros. Não aceite dentro da sua casa essas coisas não, minha irmã, porque senão ele vai fazer um ato e de repente ninguém vai lhe socorrer, porque a senhora abriu as portas para qualquer pessoa, e não pode. Então, irmã, nossa missão é ensinar a igreja o caminho do céu, tá certo? Enquanto a missão do pastor é cuidar de vocês, que eu vejo aquele é o pastor, né? A minha missão que Deus me deu para aqui é ensinar vocês o caminho do céu. É ensinar vocês a palavra de Deus como ela é. Porque de repente, irmão, eu li aqui um versículo, mas não estou entendendo. Aí Deus usa a gente pela misericórdia para fazer vocês entenderem. Irmão, eu li essa passagem, mas não estou entendendo. Aí Deus usa a gente pela misericórdia para fazer vocês entenderem ao que a palavra de Deus está passando. Tá certo? Aí agora, estão dando para entender? Então, irmão, existe profecia? Existe. Mas a profecia tem que ser dentro da palavra de Deus. A profecia que lançar tem que ser dentro da palavra de Deus. Porque se falar coisas que não está escrito na palavra de Deus, a Bíblia diz, seja anátema, traduzido amaldiçoado, porque está escrito na Bíblia que não se pode acrescentar e nem diminuir. Tem que falar como está escrito aqui, nem aumentar e nem diminuir. Então, se um dia alguém profetizar para você e tiver dentro da palavra e for de Deus, acontece. Porém, se profetizar o que Deus não mandou, não acontece nada. Porque eu vou dizer aos irmãos, tem profeta do Facebook, tem profeta do WhatsApp, tem profeta do Instagram, tem profeta do Twitter, tem profeta do YouTube. E quem é esses profetas? Aqueles que vai lá devagarzinho. Olha, o nome é de Leusa, tal, o nome do marido é tal, o nome do filho é tal. O WhatsApp, um exemplo da irmã Maninha, o marido é fulano de tal. Aí quando chega de noite, fica dizendo que foi Deus que mostrou a família sem ser. E tem gente que acredita que foi Deus mesmo. Aí pesquisa para saber qual é o e-mail, aí diz o e-mail. Aí tem pessoas que acham que foi Deus que revelou e acredita. Aí ele pesquisa até o CPF, identidade completa. Aí diz de noite que foi Deus que revelou e não foi. Aí mas tem gente que acredita. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. Então, irmão, nessa noite o que Deus quer para a gente é que a gente leia a palavra de Deus. Não é verdade? É que a gente leia a palavra de Deus. Eu me lembro de um testemunho do irmão para encerrar, que diz ele, né, que estava para casar com a irmã, mas Deus mostrou a ele, não case com a filha dessa irmã. Aí essa irmã disse, pois Deus falou para mim que se você não casar com minha filha, você vai para a cadeira de roda. Sabe o que o irmão fez? Está repreendido em nome de Jesus, que Deus não disse que eu ia para a cadeira de roda. Diga assim, minha irmã, a senhora que tem vontade que eu case com sua filha, mas Deus disse que não é para eu casar, porque mais na frente eu vou me arrebentar. E eu achei bonito a todo irmão, que o irmão crê na palavra, esperou no Senhor e Deus deu uma mulher santa e abençoada para ele. Porque não existe, irmão, profecia para casamento. Não existe profecia para casamento. Existe sim a permissão de Deus, como aconteceu lá na casa da irmã do céu. Deus conhecer Mariana e Deus preparar. Mas dizer que existe profecia, esse vai ser seu, esse vai ser sua. Na Bíblia não diz que existe profecia para casamento. Existe a permissão de Deus, como aconteceu de Abraão, de Isaac para Abraão e assim sucessivamente. Então guarda essa palavra, tá certo, irmão? A palavra que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, então não para entender, é que a gente tem que ler mais a Bíblia. Tem que ler mais a Bíblia, não é verdade? Tem que gostar mais de ler a Bíblia.
porque lendo a Bíblia a gente vai aprender muita coisa, tá certo?